E aí, galera, em quanto tempo dá para passar em um dos vestibulares da VUNESP, né? Moçada, eu vou começar aqui falando com você que isso que eu tô dizendo vale para qualquer vestibular da VUNESP, tá? São mais de 40 aí pelo Brasil afora, qualquer um que você estiver tentando é a mesma lógica, tá? Pessoal, nós queremos dizer aqui para você que a preparação para um vestibular da VUNESP ela pode ser muito rápida, essa preparação, tá? Então eu digo para você que em 3 meses, mais ou menos, já é um tempo aí, digamos assim, mínimo para um cara conseguir estudar até ele obter a aprovação. Michael, mas 3 meses não é pouquíssimo tempo? Claro que não é um tempão, né, galera? 3 meses é pouco tempo, é rápido. Só que o vestibular da VUNESP, moçada, ele oferece para nós condições de preparação rápida. Por que que isso acontece, galera? Porque o edital ele é enxuto. Quando eu vou olhar os conteúdos que estão lá no edital, biologia, por exemplo, são 8 conteúdos só, né? E matemática, física, química. E os conteúdos que são mais pesados, na maioria dos editais, eles têm essa lógica de serem poucos conteúdos. Quando eu olho no edital ali geografia, história, por exemplo, até que cai uma amplitude muito grande de conteúdos, mas são as matérias que têm menor peso, tá? Então, para a VUNESP, você aproveitando essa redução da quantidade de conteúdos que o edital traz para nós, você consegue encurtar muito o seu tempo de preparação. E mais, eu consigo ainda fazer mais uma redução nessa quantidade de conteúdos quando eu olho para os conteúdos que são recorrentes, tá certo? Então, nessa de trabalhar com conteúdos recorrentes, né? Você consegue ainda reduzir a quantidade de conteúdos a serem estudados. Beleza. Só que eu ainda tenho mais uma forma ainda de reduzir esses conteúdos, que é estudar exatamente os conceitos que caem. Por quê, galera? A prova da VUNESP, você imagina, cada semestre a VUNESP elabora 40 provas de vestibulares aí pelo Brasil afora. Isso significa que a gente tem muito material da VUNESP, né, para poder analisar. E nessa análise é muito fácil prever quais são os conceitos que caem. Eu acabei de gravar e acabei de publicar, você pode olhar o meu vídeo anterior a esse, tá? Eu coloquei ali para vocês uma aula de biologia, né? Um aulão de biologia. E é um conteúdo que em 30 minutos eu coloco dentro do vídeo uma quantidade de informações que eu gastaria, por exemplo, é, um mês para trabalhar ele numa aula comum, de um cursinho, por exemplo. Por quê? Se eu estou ali dentro de uma turma de cursinho, aonde eu tenho aluno que vai fazer Enem, aluno que vai fazer as provas de algum vestibular da VUNESP, outros vestibulares de faculdade particular, enfim, outros vestibulares de faculdade pública, quando eu tenho essa turma, eu tenho que cercar tudo que cada um desses conteúdos cai, né? Então, por exemplo, se eu pego ali plantas, por exemplo, para explicar, eu tenho que fazer um detalhamento de muitos assuntos que na VUNESP, por exemplo, não caem. Aí eu, professor Maicon, consigo reduzir isso para um vídeo de meia hora só. Por quê? Porque eu coloco dentro dessa aula somente os conteúdos que caem na banca VUNESP. Você quer ver como é que isso funciona? Você vai ir no meu vídeo anterior a esse. Entra no canal aí, vai lá no vídeo, no último que eu gravei, antes desse, que você vai ver como é que a aula funciona. Então eu coloco só o conteúdo que cai, ponto. Então o aluno vê só o conteúdo que cai e quando ele chega na prova, quer dizer, reduz muito a quantidade de conteúdos, né? Se você associar a isso ainda um estudo de estilo de questões, quer dizer, você ainda incorporar no meio dessa preparação o estilo com que a VUNESP cobra essas questões, aí você tem uma tempestade perfeita para o seu bem. Você tem uma combinação de muitos fatores que transformam a sua aprovação numa coisa praticamente garantida. É claro que eu não vou dizer que está garantido, porque depende muito de como é que está a sua base teórica, como é que estão seus conteúdos é, anteriores, etc e tal, né? Mas você tendo uma base razoável,
você consegue em 3 meses ficar bom nas provas da VUNESP o suficiente para encarar a prova e passar, tá certo? Então, eu recomendo a você que comece a estudar agora. As provas da VUNESP, eu estou acompanhando aqui as datas dos editais, as provas estão rolando ali entre o mês 10 e o mês 11, né, o mês de outubro, o mês de novembro. Então, daqui para lá você consegue se preparar para passar. E eu tô fazendo esse vídeo aqui para dizer para você, gente, que chega de tentar, tá na hora de passar. Então você precisa estudar o conteúdo certo, dentro desse conteúdo, o que cai desse conteúdo, ainda no estilo correto, aí é a aprovação garantida. O melhor material para você fazer isso é a nossa plataforma, tá certo? Por quê? Porque lá na nossa plataforma, os conteúdos já estão apresentados para você conforme todos esses filtros, com todas essas reduções que eu estou falando para você. Então você vai me mandar uma mensagem agora, ó, DDD 62 98312 4004 e você vai me pedir, eu vou te enviar um link. Lá você vai conseguir acessar a nossa plataforma, tá? Lá tem esse curso que está na nossa plataforma, ele é específico para a VUNESP. Ele não serve para vestibulares feitos por outras bancas, tá certo? Então, se você vai fazer um dos vestibulares da VUNESP, é o material que você está precisando, tá? É específico para a VUNESP, é completaço, tem todas as matérias, redação, tudo que você precisa tá lá nessa plataforma. E o melhor, é muito barato, galera. Esse curso, ele está custando 800 e poucos reais. A gente poderia cobrar nele tranquilamente 4.000 reais. Mas nós estamos colocando a 800 reais porque é um material que a gente acabou de lançar, a gente acabou de lançar, mas ele não é um material experimental, porque ele já é fruto de outros preparatórios que nós já elaboramos, então a gente acumulou uma experiência com preparatórios que nós já elaboramos e já trabalhamos para outras bancas. A gente só trabalha com banca especializada, certo? Então aliás, a gente só trabalha de forma especializada para cada banca. Então nós já fizemos preparatórios para muitas bancas. E aí a gente resolveu fazer para a VUNESP agora, mas é um material que a gente está acabando de lançar, então ele está num preço promocional, ele está 800 e pouco, ele poderia ser 4.000 reais tranquilo, tá? Então você compra agora e já aproveita esse preço promocional e já garante a sua aprovação, tá? Tá com dúvida? Me manda uma mensagem no WhatsApp, vem conversar comigo sem compromisso, tá? Nós não somos chatos, a gente não fica mandando propaganda toda hora, enchendo o saco. Não é robô que atende o nosso WhatsApp, somos nós mesmos, tá? Ou eu, ou o professor Renato, que você tá vendo aí nesse material, nesse pôster. Então é só você entrar em contato e garantir a sua aprovação. Não tem segredo. Tá certo, galera? Não tem segredo. Você quer passar? Então me manda uma mensagem aí, pô, sem compromisso, bora conversar. Tranquilo, moçada? Gente, o Titio vai ficando por aqui. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou.